Mas hoje, quem também faz aniversário é o agora cinquentão Mineirão. Mineirão, carinhosamente chamado pelos mineiros como o Gigante da Pampulha. Um gigante que completa 50 anos. Está conservado, renovado, imponente como sempre. Tudo começava no dia 5 de setembro de 1965, uma partida entre a seleção mineira e o River Plate da Argentina. Buglé marcou o único gol do jogo para a seleção mineira e entrou para a história. História é o que não falta no estádio. O ex-árbitro espanhol radicado em Minas, Juan de la Pasión Artés, que o diga, ele apitou o primeiro Cruzeiro e Atlético no Mineirão. 24 de outubro de 1965. O primeiro clássico no Mineirão, o Cruzeiro vencia por 1-0, gol de Tostão. Até que aos 34 minutos do segundo tempo, Juan marcou pênalti para a Raposa. Aí começou uma confusão. Exato. O que aconteceu? Começou foi o goleiro, Luiz Pérez. Jogou a bola em minhas costas e falou que não foi pênalti. E eu rapidamente expulsei. Daqui a pouco apareceu o capitão do time, um cara de 1,90 m, Luiz Pérez, Luiz Bueno. Falou para mim, você expulsou o goleiro porque é uma dama. Vocês têm peito de expulsar a mim. Eu falei, peito não tem, você está expulso. Expulsou também o atacante, claro. Expulsou o goleiro. Depois entrou o diretor de Atlético no campo, Marcelo Gusela, entrou no campo também a xingar. Então, o primeiro clássico no Mineirão teve que terminar antes. Terminou, sim. Na hora da fúria, acabou. Era uma época com vários craques em campo. Acabou, sim. Lembra? Tostão, Dissel Lopes, Rinaldo, Piazza, Raul. Uma seleção. Sabe? O Cruzeiro tem um timão naquela época, o Cruzeiro, muito superior ao Atlético. Dá vontade de voltar no tempo, voltar naquele clássico? Não. No clássico, não. Não, vou deixar. Juan também fez uma viagem no tempo no Museu do Estádio. Olha, com alegria, a ficha daquele clássico. Encontrou, inclusive, com um funcionário que arquivou o jogo. Era apenas o primeiro Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Foram disputados outros 491 clássicos no estádio. O Gigante da Pampulha foi palco de conquistas cruzeirenses, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiros. Os atleticanos também comemoram. Não esquecem das conquistas recentes e inéditas da América e da Copa do Brasil sobre o grande rival. Alegrias, muitas alegrias. Mas nem tudo é felicidade no Mineirão. O estádio também foi palco da maior tragédia do futebol brasileiro. Um jogo que jamais será esquecido. O fatídico 7-1. E das arquibancadas do Mineirão, naquele dia 8 de julho, estava o Guilherme, empolgado antes do jogo, mas quando a bola rolou, né, Guilherme? Complicado. Pois é, era uma semifinal de Copa do Mundo, né? A gente estava empolgado com a seleção, tinha chegado até esse lugar. E mesmo sem o Neymar, a gente acreditava que podia pelo menos dar um sufoco na Alemanha, conseguia dar um trabalhozinho. Mas aí quando começou o jogo, aí a Alemanha fez um gol, aí fez o segundo, fez o terceiro, foi fazendo gol, parecia que não ia parar nunca, né? Tava bem inacreditável. Naquela época eu saí do jogo sem pensar nisso, que tinha sido algo que tinha marcado a história, mas depois com o tempo fui vendo, realmente um 7-1, um placar desse. E eu estava lá, eu vi, da mesma forma que eu vejo hoje alguns torcedores antigos que viram o Maracanaço em 50, daqui a 50 anos eu vou estar pensando, eu estava lá no 7-1, o pessoal comenta até hoje. Vai ser difícil esquecer o Mineiraço, mas inesquecíveis também são as alegrias vividas neste estádio. No dia 5 de setembro, o Mineirão completa 50 anos. 50 anos de vitórias e derrotas, de alegrias e de tristezas, mas principalmente de histórias. Vida longa ao Gigante da Pampulha. Quem te conhece não te esquece jamais. Tem que no chão, cobertura e gol!